Olá, gente, bem-vindo ao podcast Embarque nessa Ideia. Aperte os cintos, vamos viajar nessa ideia. E hoje, juntamente com a Paulina Olá, pessoal. e também com a Edna, Oi, minha gente. e quem ajudou também na construção do podcast, que foi a Samira. E nós somos estudantes da pedagogia. E hoje a gente vai discutir um tema muito importante, que é a leitura, né, gente? A gente sabe que na nossa sociedade, né, a leitura é muito importante para se constituir socialmente, como também biologicamente, né? Porém, quando não existe um forte aprofundamento e exercício, né, de leitura, a gente lê, mas sem compreender, né, meninas? Isso, verdade. A gente acaba, né, às vezes, quando o sujeito sabe ler, mas não sabe compreender o que ele está ali. É apenas ler o som daquelas palavras, das letras, dos símbolos e tudo mais, mas não compreende o que está ali, né? E a gente chega na universidade, né, Edna? Isso. Aí a gente faz o quê? A gente pega um livro acadêmico que o professor passa, um texto acadêmico, e a gente não entende nem metade do que o autor ele quer passar pra gente, né? Justamente. Pode falar. Como a gente sabe, né, existem vários fatores também que causa, né, esse afastamento, né, que não possibilita, né, o exercício da leitura, né, e que acaba fazendo esse afastamento do indivíduo de se tornar um leitor ativo, de ter esse prazer de leitura. Uhum. Isso mesmo. E é exatamente isso que a gente veio fazer aqui hoje, né? A gente trouxe alguns aspectos que podem ajudar e também como pode trazer ineficiências, né, no processo de leitura, né? De fazer com que o indivíduo não se torne um leitor que tem uma fluência leitora, né? Visto que a fluência leitora é a capacidade de ler e compreender em sua exatidão o que está entre aquelas palavras, né, dentro de um texto, né, entender por completo, né. Então, vamos lá ver agora. E aí, gente, o primeiro aspecto, né, que a gente deve observar, que a gente deve olhar mesmo, é o aspecto político e social. E aí, ao que se trata desses aspectos políticos e sociais relacionado à escolarização, a gente percebe que é algo muito superficial. Porque apesar das campanhas, que são inúmeras, né, tanto das organizações públicas quanto privadas de incentivo à alfabetização, ou seja, tudo que a gente vê, até mesmo na TV, aquelas campanhas em prol da leitura, não é algo claro, não é algo de fato efetivo, que vai gerar algum... Isso, não vai gerar um resultado de fato. Na maioria, vai fazer uma campanha só para fazer mesmo. Porque quando a gente vai fazer um estudo aprofundado sobre isso, a gente vê como é na sala de aula, como é que está a questão da leitura das crianças, né? E aí, pode falar. Principalmente, né, a classe que é marginalizada, né, da sociedade, que não tem esse acesso, não tem, tipo, o pai não sabe ler, não sabe escrever e tudo mais. Fazer com que aconteça esse incentivo, né? Até mesmo eles trabalham o dia todo e não tem esse tempo, né? Chegam esgotados do trabalho, cansados, porque o trabalho deles são bastante... exige muito da força física. E a mãe chega do trabalho e não tem esse momento com o filho de sentar, de ler uma história, de apresentar a leitura, de apresentar um livro. E acaba meio que causando também esse afastamento, né? Isso. E ainda, né? E é o que a gente não pode deixar de lado, né? Algo, só para citar aqui mesmo, dentro desses aspectos, é que o Brasil, né, sendo um país onde o desemprego e a inflação impedem que a população tenha acesso aos itens básicos, minha gente, como alimentação,
Imagina acesso a livro, a computador, a celular, que são aparelhos que auxiliam, né, na aquisição da capacidade de leitura e interpretação. Se a gente não tem o básico, imagine acessar um livro. Realmente é uma realidade muito triste aqui do Brasil, né? Espero que o Brasil caminhe para uma melhora nesse aspecto e tudo mais, né? E outro conceito, né, outro aspecto é o aspecto cultural, né, que diz respeito à leitura como um bem cultural que deve ser para todos, né? A leitura como esse acolhimento da cultura ou como também essa forma de mostrar as culturas das outras pessoas, né? E o professor, né, deve ser esse agente, né, deve ser essa pessoa que promova a leitura como contribuição, né, de instrumento, como prazer para a formação do caráter, da personalidade, da identidade cultural dos estudantes, né? Fortalecer isso, trazer leituras que abargue a vivência desse sujeito que está ali, para que ele se sinta motivado, para ele que se sinta inspirado de ler o livro, né? Sim, a gente também pode citar os aspectos psicológicos, físicos e situacionais. E esses aspectos, eles estão relacionados a condições físicas e aos estados emocionais, como o João havia dito há um pouquinho atrás. Pode ser tanto positivo quanto negativo. Nos negativos, a gente pode citar alguns como barulho, nervosismo, a luz insuficiente, dependendo do local onde a pessoa esteja morando, a pressa, o sono, a ansiedade, aborrecimento, desconforto, o cansaço, né, que também já foi citado, entre outros, né? Também existem aqueles fatores que são positivos, como a necessidade, a motivação, o prazer, a curiosidade, sentir. Sim, sim. Esses fatores, eles afetam de uma ou de outra maneira o ato de ler. E assim, tem também outros dois grandes fatores que são de ordem psicológica e comportamental decisivos para a efetivação dessa leitura, que é a motivação e a concentração. Sem eles, o indivíduo ele não vai conseguir se engajar no ato de ler e realizar na sua mente os processos necessários para a decodificação e para o entendimento do que está lendo. Muitas vezes, muitas pesquisas, elas atribuem o fracasso de eficiência na leitura à falta de motivação, incentivo, à distração, ao déficit de atenção. Então, assim, é possível que na universidade que tem muita gente que não consegue se concentrar, não consegue ler, porque ali é um lugar que tem muito barulho, que muitas vezes tem pessoas conversando. Então, se você for levar isso para uma casa, por exemplo, em uma comunidade, em uma mãe que tem vários filhos para criar, então é muita criança, muito barulho, muita gritaria, não vai ter condição nenhuma dela chegar e incentivar. Já vai ter aquele problema que o citou, que ela vai estar cansada depois do dia de trabalho. E assim, não tem como as pessoas elas se concentrarem se elas não tiverem um lugar calmo, e se elas trabalharem isso na mente. É verdade, é uma ótima colocação. E aí, né, a gente ainda tem outro aspecto que é o ideológico, né? Onde esses aspectos eles estão ligados diretamente no conhecimento e desenvolvimento da consciência crítica. Assim como também ela é capaz de mudar a forma de agir do nosso coração, da nossa mente, ou seja, está ligado diretamente às nossas emoções. E aí, de um lado positivo e do outro para fins escusos, ou seja, aquilo que se encontra oculto, né? A leitura e a prática da mesma está ligado diretamente a esse aspecto. Ou seja, a leitura, ela é capaz, ela tem esse poder transformador mesmo, de reajustar a nossa mente, Isso, correto. Tanto para o lado positivo, quanto também para o negativo. Mas no final, minha gente, sempre vai trazer algo que a gente pode retirar de bom, né? A leitura, ela sempre é bem-vinda, independente do assunto, independente do gênero. A leitura, ela sempre é bem-vinda, ela sempre vai trazer algum conhecimento acerca de alguma coisa. Vamos ler, minha gente, pelo amor de Deus. Outro aspecto necessário, né, gente, para
para a compreensão, né, da leitura de um texto e também para o exercício da leitura é o do semiótico, né? Porque quando a gente faz esse movimento de ler, né, a gente precisa ter algo para visualizar e dar sentido, né? Que são as letras, né? Não só as letras, mas todo o que cerca o contexto de leitura, né? Os signos, os indícios, os ícones, os símbolos e vários outros tipos de representações, né? A gente descodifica essas informações que são pré-estabelecidas durante... A gente aprende, né? Durante o processo de nossa vivência, de nossa escolarização e tudo mais. Uhum, com Sim, sim. certeza. Eu até lembrei de uma frase que eu li em algum lugar quando eu era criança. Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. E é muito isso, Uhum, não adianta a gente simplesmente ler sem conseguir decodificar aquilo que está ali. Não conseguir ler, no caso, não é simplesmente você não saber juntar ali as sílabas, as palavras. Não é apenas isso. É também você não conseguir decodificar aquilo que está ali escrito. E um último aspecto dois últimos aspectos, no caso, que a gente pode citar também é o cognitivo e o sociocognitivo. Eles consistem, né, no poder da capacidade da nossa mente de constituir elementos cognitivos e metacognitivos. Sendo mais específico, é a forma como eu tenho o conhecimento do signo que eu visualizo, a percepção visual, a memória, os conhecimentos prévios e entre outros. uhum. E aí, né, para habilitar mesmo o desenvolvimento da capacidade de compreensão de um texto, a gente pode perceber que é necessário praticar, ler diferentes textos, como também, se necessário, a ajuda de um profissional que faça esse acompanhamento, ler em conjunto, mostrando, né, as várias possibilidades de reflexão que cada texto ele pode conter ou não, como a gente também citou lá acima. E a gente precisa mesmo fortalecer o modo como a gente lê e oferecer oportunidades a todos de ter esse acesso. E cabe aos profissionais da educação de oferecer mesmo essa melhora de alguns desses aspectos, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir melhorar todos os aspectos, mas de alguns, com certeza, a gente é capaz sim, que possibilita, né, alguns sujeitos não conseguirem avançar nessa leitura mesmo, como a Paulina falou, nesse processo de codificar. Não só apenas o professor, né, deve fazer esse incentivo, mas também os familiares, mesmo a gente tendo citado, né, anteriormente a questões que faz esse afastamento, de não ter esse incentivo dos familiares, mas dentro do possível, né? Com certeza. Sim, sim. E nós, enquanto educadores, nós devemos sim incentivar, mas é como já foi falado antes. Por ter também a relação do aspecto cultural, a leitura ela precisa ser inclusa na vida do indivíduo. O professor ele pode até iniciar isso, pode incentivar o aluno, só que assim, nós também temos em nós esse dever, digamos assim, de despertar na criança a curiosidade, o interesse, os aspectos positivos da leitura. Isso mesmo. Então é isso, gente. A gente acaba aqui a nossa discussão, mas a discussão pode continuar aqui nos comentários. Deixa aqui a sua participação e obrigada por embarcar nessa ideia. Isso mesmo, minha gente. Comentem aí como é esse processo e como foi esse processo, né? De leitura para vocês, como vocês eram crianças, ou até mesmo agora. Estamos à disposição. Como anda, né, a vida de leitor, se continua lendo, de qual forma esses aspectos afetaram na sua vida para que você não se tornasse um leitor ativo, ou até mesmo não ter esse incentivo de leitura. Comenta aí, gente. Vamos agradecer mais uma vez e é isso. Tchau, tchau, gente, e até a próxima viagem. Esse podcast usou como fonte o texto Leitura, Aspectos e Abordagens de Maria Inês Martoso e o vídeo
Leitura nos anos iniciais 1.